Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo, né, os assuntos aí da terceira série, né, essa série agora que vocês estão aí finalizando essa etapa da vida de vocês. Pessoal, o nosso assunto de hoje é ainda, né, os modos de produção, são os modos de produção, né, e hoje nós vamos continuar a discussão aí acerca dessa temática, tá? Na aula anterior, nós fizemos uma introdução, né, conceitual sobre os modos de produção, o que formam os modos de produção, né? Essa importância da produção e das relações sociais em uma sociedade. E hoje nós vamos discutir, de fato, esses modos de produção, né? Esses modos mais conhecidos que a gente tem de produção, né? E eu volto a falar novamente que esses modos, não quer dizer que em um período histórico se tenha somente um modo de produção, né? Em alguns períodos, mais de um modo ele existiu, né? Então, existe também ainda, se a gente for pensar em comunidades que estão num processo de evolução, né? Dentro do que a história chama de evolução, comunidades que têm as práticas econômicas ainda diferentes do capitalismo, né? Como populações indígenas. Então, aí a gente tem vários modos de produção, tá? Pessoal, esses estágios, né? Aqui é só para a gente abrir essa discussão, os estágios dos modos de produção, né? A gente tem aí as conhecidas, né, divisões históricas para se estudar melhor aí um conteúdo histórico, né? Eu sempre falo que essa divisão, ela tem críticas, né? Para começar, por esse caráter de trazer fatos históricos europeus, né? Fatos históricos assim que não dialogam com outros continentes, como se também não existissem os outros continentes nesse processo também histórico, né? Uma divisão que a gente também tem que pensar que na história as mudanças elas não acontecem de um dia para a noite, você não acorda na Idade Média e amanhece na Idade Moderna, né? É todo um processo de anos aí. Então, assim, temos que prestar atenção quando se fala nessa distribuição, tá? Aí a gente tem a pré-história, né? Que aí teríamos a comunidade primitiva, dentro dessa relação dos modos de produção, né? Das relações de produção. A Idade Antiga, né? Que aí nós vamos ter o modo de produção asiático, ou também modo antigo, ou modo escravista. Idade Média, né, o modo germânico e o modo feudal, né, que é o conhecido, o modo de produção aí feudal, por conta do feudalismo. A Idade Moderna, a gente já tem aí a fase de transição, né, do pré-capitalismo, a gente tem o mercantilismo, e na Idade Contemporânea aí a gente tem aí o modo de produção capitalista e também o socialista, ok? Então vamos aos modos, né? Primeiro é o modo de produção primitivo, né? Esse modo de produção, ele designa uma formação econômica e social, né? Que abrange aí um período muito longo, né? Esse período que é conhecido como pré-história, mas esse nome pré-história também a gente sempre discute, né? E o aparecimento aí da sociedade humana. A comunidade primitiva existiu durante centenas de milhares de anos, enquanto o período compreendido como escravismo, feudalismo e pelo capitalismo mal ultrapassa 5 milênios, né? Então, a maior parte da história a gente tem aí na sociedade primitiva e esse modo de produção também. Na comunidade primitiva, os homens trabalhavam em conjunto. Os meios de produção e os frutos, né, do trabalho e da coleta também eram de todos e não existia aí a ideia da propriedade privada dos meios de produção, né? Não havia oposição aí que a gente tem do proprietário e do não proprietário, né? Então, por isso que a gente tem esse primitivo, né? As pessoas também chamam de comunismo primitivo, né? Por conta aí dessa divisão, tá bom? E aí nós vamos para o modo de produção escravista, né? Nessas sociedades escravistas, o meio de produção, as terras e os instrumentos da produção e os escravos eram então aí propriedade do senhor. O escravo, ele era considerado um instrumento, né? Um objeto, como animal ou uma ferramenta, né? Esse modo de escravista, né? De escravista, o modo de produção escravista, o escravismo, tá, pessoal? Que é diferente com o que a gente tem no século XVI com os africanos, né, que a gente tem a escravidão moderna, tá? Esse escravismo aqui, ele é diferente, tá bom? Assim, no modo de produção escravista, as relações de produção eram relações de domínio e de sujeição aí, baseada nessa relação de senhor e escravo.
Então, um pequeno número de senhores explorava a massa de escravos, né, que não tinham nenhum direito. Os proprietários eram os senhores, né, que tinham então uma força de... os senhores eram proprietários, desculpa, dessa força de trabalho dos escravos, dos meios de produção, terra, gado, minas, instrumentos, né, produção, e também aí do produto do trabalho, tá, pessoal? Então aqui a gente tem essas sociedades escravistas, tá? Relacionando aí, a gente pode usar as civilizações aí de Grécia e Roma. Ok? E aí temos o modo de produção asiático, né? O modo de produção asiático predominou no Egito, na China, na Índia e também na América pré-colombiana, né? Maias, astecas e incas e algumas nações aí da África até o século XIX. Tomando como exemplo o Egito, nós temos aí o faraó, né? Vamos notar que a parte produtiva da sociedade era composta pelos escravos e também pelos camponeses, que eram forçados a entregar ao Estado que produziam, né? Para sistematizar essa estrutura produtiva, o Estado contava com um forte aparato burocrático e um rígido controle sobre a sociedade, né, fundamentada aí no regime teocrático. Daí também vem o nome, né, essa chamada servidão coletiva, tá, pessoal? Esse modo de produção asiático também a gente tem aí o antigo, né, por conta de que a África, né, a América não está aí na Ásia, né? Claro que a gente tem a Mesopotâmia como surgimento das civilizações, né? Mas aí a gente também se refere a esse modo de produção aí como um modo de produção antigo, tá? E aí temos, né, o modo de produção feudal, aqui já no contexto do feudalismo, né? Que tem suas origens aí no século IV, né, a partir das invasões germânicas, ao Império Romano. As características do feudalismo são esse poder descentralizado, né, nos feudos, economia baseada na agricultura de subsistência, o trabalho servil, a economia monetária, né, sem moeda, a partir aí da troca, do escambo, né, e o sistema econômico é de subsistência. Os trabalhadores do feudo produziam sobre um regime de servidão, ficavam presos à terra, não podendo abandoná-las, porém não eram considerados escravos, pois recebiam proteção de seus senhores e, além disso, possuíam alguns direitos, né? E aí a gente tem as principais obrigações dentro desse sistema, como a covélia, a talha, a banalidade, né? Que mostra aí como se davam as relações econômicas no feudalismo, ok? Então, sistema de produção feudal, temos aí o feudalismo, né? E a figura do senhor e do servo. E aí, pessoal, né, falando um pouco aí do feudalismo, a gente tem essa pirâmide feudal, né, como vocês já conhecem. É interessante a gente discutir aqui porque a gente vai começar a fazer uma transição, né? Num determinado momento, as relações feudais começaram a dificultar o desenvolvimento das forças produtivas. Como a exploração sobre os servos no campo aumentava, o rendimento da agricultura era cada vez então mais baixo. E aí nós temos nas cidades, né, nas cidades que começam a se formar, o crescimento da produtividade dos artesãos era freado pelos regulamentos existentes, né? E o próprio crescimento das cidades era impedido pela ordem feudal. Então já começava a aparecer relações capitalistas de produção, né? O ressurgimento então aí das cidades, né? Então a gente vai ter então indícios aí de relações capitalistas, tá? E aí chegamos então ao modo de produção capitalista, né? O que caracteriza esse modo de produção são as relações assalariadas de produção, o trabalho, então, assalariado, né? Como a gente discutiu também na aula passada, o salário que se tem. As relações de produção capitalistas baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que substitui, então, o proprietário feudal, e no trabalho assalariado, que vai substituir o trabalho servil aí do feudalismo, né? Então, o capitalismo é movido por lucros, portanto, temos, né, duas classes sociais, então, que surgem, né? A burguesia e os trabalhadores assalariados, ok, pessoal? Aqui a gente tem uma questão que vocês podem ler, né? Por conta do tempo a gente não vai entrar muito, mas aqui é falando sobre o lucro, né? O objetivo do sistema capitalista, desse modo de produção, né? Que é justamente a ampliação e acumulação de riquezas
nas mãos desses proprietários dos meios de produção, né? Mas de onde é que sai essa riqueza, né? Marx diria que é do trabalho do trabalhador, né? Aí depois eu convido vocês a lerem esse textinho, vocês vão acessar a nossa plataforma, que aí aqui a gente vai ter uma operação matemática para a gente perceber de fato onde é que se está, então, essa exploração, né? E aí a gente vai ter o conceito também de mais-valia, né? Que é o tempo aí que o trabalhador trabalha, que vai gerar, então, o lucro aí para esses proprietários, tá bom? Desses meios de produção. Pessoal, quando se fala de capitalismo, a gente tem 4 etapas, né? O capitalismo, o pré-capitalismo, né? A fase anterior dessa consolidação, né? Que é o modo de produção feudal, ainda era predominante nesse pré-capitalismo, né? Mas já se desenvolviam essas relações capitalistas. O capitalismo comercial, a maior parte dos lucros, né? Concentra-se nas mãos dos comerciantes, que constituem a camada hegemônica da sociedade. O trabalho assalariado torna-se, então, mais comum, né? Dentro do capitalismo comercial. O capitalismo industrial, aí a gente já vem com o surgimento da indústria, né, com a Revolução Industrial, o capital passa a ser investido basicamente nas indústrias, né, que se tornam a atividade econômica mais importante. Então, o trabalho assalariado firma-se definitivamente. E a última fase que a gente tem é o capitalismo financeiro, né? Que agora nós temos aí os bancos, as outras instituições financeiras, que passam então a controlar as demais atividades econômicas através de financiamentos, né? A agricultura, a indústria, a pecuária e também aí o comércio, ok? Então nós temos aí essas 4 fases dentro desse modo de produção capitalista, né? Onde temos aí o homem, né, o burguês, né, o proprietário, então, aí dos meios de produção, né, que se tem esse termo burguesia, e os trabalhadores, tá bom? Que tem aí essa discussão da venda, né, do seu trabalho com a mais-valia. Pessoal, aqui a gente tem só um gráfico sobre a evolução capitalista, né? A gente tem aí os momentos que se tem, séculos, aí eu aconselho depois vocês analisarem melhor para que vocês possam entender os sistemas também econômicos, né? A questão aí do colonialismo e imperialismo, né? A globalização que se forma depois aí, né, no final, essa globalização da economia. Então, esse sisteminha é muito interessante para que vocês possam analisar, né, essa evolução histórica, né, dessas relações aí de trabalho. E vamos agora para o nosso exercitando, uma questão bem básica, né, acerca dos modos de produção. Vamos lá. A base da propriedade era comunitária, logo, somente dessa forma, seriam superadas as dificuldades decorrentes da precariedade dos instrumentos de trabalho. A superação das hordas ou tropas coletoras possibilitou a formação de novas coletividades, isto é, os clãs, nos quais os indivíduos estão unidos pelos laços de parentesco e dividem o fruto do trabalho de forma igualitária e com pouca possibilidade de acumulação de bens e de formação de propriedade privada, em função aí da pequena produção. O texto acima se refere ao modo de produção mercantilista, comunista primitivo, feudal, asiático ou socialista, pessoal. A gente tem aí, né, claro que o B, o comunista primitivo, tá? Onde não se tinha essa apropriação, né, do excedente da riqueza por algumas pessoas, por poucas pessoas, ok? Pessoal, então pesquise um pouco mais, né, sobre esse assunto, acessem a nossa plataforma, volte novamente a essa aula para analisar algumas questões e até a nossa próxima aula. Tchau!